Graça e paz, que o Senhor nos abençoe. Mais um dia para refletirmos sobre a Bíblia. E parabéns, aniversariantes. Que Deus te abençoe e que você faça muitos anos de vida. E que você tiver algum problema, não se esqueça que para Deus não existe problema. Deus é maior que todos os problemas e tudo que a gente pedir com fé, a gente recebe. Hoje iremos ler a parábola do bom samaritano, muito conhecida, a gente sempre está falando dela, uma parábola de Jesus sobre quem é o próximo, né? Então vamos lá ler o primeiro versículo para mim. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que precisa fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo, disse Jesus. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nela vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: Cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Lucas 10, de 25 a 37. Amém. Hoje iremos fazer um sermão sobre o aborto na visão da Bíblia. Iremos fazer uma comparação entre a mulher que aborta e a parábola do bom samaritano. Mas precisamente faremos uma comparação entre a mulher que aborta com o homem assaltado que ficou machucado, prostrado e abandonado na estrada. Perguntamos: a Bíblia é a favor do aborto? O que a lei do nosso país fala sobre o aborto? Qual a semelhança do homem assaltado na parábola do bom samaritano com a mulher que aborta? Então vamos fazer essa comparação aí. É um assunto polêmico, vai haver divergências, né? Mas a gente não pode deixar de falar na visão que a gente tem da Bíblia sobre o aborto e a sociedade que a gente vive. O tema nosso é o aborto e a parábola do bom samaritano. Vamos falar junto? O aborto e a parábola do bom samaritano. Um perito da lei perguntou a Jesus quem era o próximo. Jesus respondeu com a parábola do bom samaritano. Um homem foi assaltado e ficou machucado, deitado e indefeso. Um sacerdote, que é religioso, e um levita também, que é religioso, passaram por ele e não o ajudaram.
Mas o samaritano aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Amém? Então a gente vai ver 2 religiosos que não ajudaram esse homem. E nós vamos ver um homem que a gente vai comentar sobre ele, que era o samaritano, que não era nenhum religioso e que ajudou. E que o samaritano era o próximo. Vamos lá. O que é um aborto? A gente discute tanto sobre aborto, né? Aborto, eu sou contra e tal. Então nós vamos ver um estudo sobre aborto. Nós vamos ver o que é. O que é um aborto? De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, né? Considera-se aborto a interrupção antes de 22 semanas de gestação, estando, neste caso, o feto geralmente com peso inferior a 500 gramas. Quando o feto é retirado nessas condições, é incapaz de sobreviver fora do útero da mãe. Então, 22 semanas vai dar o quê? Mais ou menos 5 meses. Então, a mulher grávida de 5 meses, tirar o filho dela, e esse filho provavelmente não tem nem 500 gramas. Eu não sabia, porque 5 meses tinha mais. É bom que a gente aprende. Então ele não tem nem meio quilo. Uma criança de 5 meses. E se você tirar, ele não vai sobreviver. Então isso é um aborto, segundo a OMS. Tipos de aborto. Tem vários tipos de aborto, mas eu pus o mais abrangente, que são 3. Aborto acidental, quando a pessoa cai, fere, vê alguma coisa nela, ou ela leva uma notícia ruim, ela né, fica traumatizada. De muitos casos, assim, ela aborta. Aborto espontâneo, a mulher está grávida, quando vê, o feto desce, né? Acontece muito isso, tem mulher que não consegue segurar direito a criança. E o aborto induzido, que é a grande polêmica do aborto induzido. O aborto induzido é aquele aborto que a mulher provoca, né? Ou outra pessoa, para que a criança seja abortada mesmo. Ela provocou o aborto. Ou bebeu alguma coisa, ou usou algum... tem uma maneira horrível de abortar, que usa um objeto por dentro até matar o feto. Tem várias maneiras trágicas. Vamos falar do aborto e a lei brasileira. Qual é a lei? O que a lei brasileira fala do aborto? No Brasil, o aborto induzido é crime. O induzido. Você provocou o aborto, é crime. De 1 a 3 anos de detenção para a gestante. Então a mulher que provocou o aborto, ela vai ficar de 1 a 3 anos preso. Mas eu não sei de caso alguém ficou preso, não, por causa disso. De 1 a 4 anos de reclusão para médicos e qualquer outra pessoa que realize o aborto. Então, reclusão de 1 a 4 anos. O aborto não é punido pela lei quando para salvar a vida da mulher. Sei de muitos casos que mulheres morreram porque não abortaram. E outras sobreviveram. Então, o aborto chama a família, tem que decidir. O médico não faz sem decisão da família, ou do esposo. Se não tirar a criança, ela vai morrer. Vocês conhecem muito casos assim, né? Então, a doença que a mulher tem, eu sei disso, eu não vou lembrar o nome aqui agora. Eclampsia. Que às vezes tem que abortar. E eu sei de um caso que é bem próximo. Se correu estupro, uma pessoa pegou a mulher lá, não sabe quem é, se tem doença, ela não quer ter esse filho de alguém que ela não conhece, a lei permite que ela, né, aborte, lógico, nesse caso não é com um profissional, a lei permite. E se o feto for anencefálico, palavra difícil, anencefálico. A grosso modo, né, anencefálico, a grosso modo, o feto não tem cérebro ou parte dele e não sobreviverá ao nascer. Então, esses 3 casos aí. Então, tem pessoas, né, somente que é extremamente contra o aborto, para ele, nem nesses casos aí, para ele justifica, não aborta de jeito nenhum. Até que põe risco a vida da mulher. No fim, ele ainda fala assim, talvez ponha a vida da mulher, mas tem que ver na última instância. Mas isso é pessoal, a lei permite. A grosso modo, o feto não tem cérebro, mas isso é outra. O aborto inseguro segue sendo uma das principais causas de... Eu quero que vocês gravam isso.
Essas informações é importante, porque a imprensa não dá essa informação e a gente fica falando besteira aí. Nós somos mestres de falar besteira sem conhecer as coisas. Um dia uma pessoa veio falar ideologia de não sei o quê. Eu falei, estava do lado, pergunta para ela o que é ideologia. Não sabia, pegou no Google e mandou. Então conversa aqui que você não sabe. Então sobre aborto é bom estar informado. Vamos lá. 3 em cada 4 abortos são feitos de forma insegura. 3 de cada 4 abortos são de forma insegura. A criminalização não impede que 1 milhão de abortos induzidos ocorram todos os anos no Brasil. Essas fontes que eu estou lendo, elas variam das pesquisas que a gente faz. Alguma pesquisa dá 500 mil, mas mesmo assim é muito. Então aqui fala 1 milhão. Então 1 milhão de abortos existe por ano, só no Brasil. Lógico, não todos induzidos, né? Mas pode ser espontâneo, dentro da lei, mas 1 milhão de crianças deixam de nascer. Então, você proibir pela lei que não pode ter aborto, você não impede 1 milhão de abortos. Aí que vem o difícil você entender. Eu não quero que você tire uma conclusão a favor ou não vai ver isso aí. 250 mil mulheres são hospitalizadas por ano. 250 mil são hospitalizadas. Cerca de 15 mil complicações e 5 mil internações são de muita gravidade. 5 mil mulheres por ano praticamente morrem decorrente de aborto. Principalmente esses abortos inseguros, né? Clandestinos, feito aí tomando as buchinhas da vida aí e fazendo medicação. Uma mulher morre a cada 2 dias decorrente do aborto. Uma mulher morre a cada 2 dias, morre uma mulher que aborta. Nós não estamos nem aí que morre. Nós temos a nossa opinião a respeito das coisas, que morra, eu contei que a minha opinião prevaleça, porque eu sou dono da verdade, eu sou honesto. Mas nós esquecemos que a cada 2 dias morre uma mulher por aborto. E pode ser uma parenta sua, pode ser uma filha sua, pode ser até sua esposa. Eu sei casos muito próximos, nem vou comentar aqui. Então, é bom nós refletirmos. Uma mulher morre a cada 2 dias. Particularmente falando, é bom que haja uma conscientização da população para evitar a gravidez indesejável. Sendo o aborto legalizado ou não, ele é prejudicial não só à mulher ou ao casal, mas a toda a sociedade. Então, legalizando ou não, o aborto não é coisa boa. É bom aquele que você, né? Apesar de haver certos casos que não dependem da mulher, como no caso, aborto acidental, aborto espontâneo, para salvar a vida da mulher, se ocorreu estupro, ou se foi um feto anencefálico. Então, esses não tem jeito, ocorreu sem controle da mulher, mas aquele que ela pode controlar com um conhecimento, com precaução e conscientização, é bom que ele controle, para evitar essa quantidade de aborto. Porque aquele que é possível controlar e não ter uma gravidez indesejável é muito bom. Eu acho que a imprensa devia ter mais conscientização e mais educação nos colégios, com critério, para não dizer que está induzindo as crianças, aquele papo, né? A sexualidade prematura e tal. Então, critérios, conversar. Quem é da educação sabe que era bom que tivesse isso. De vez em quando sentava as moças lá e os rapazes, como evitar engravidar sem necessidade, tomar as precauções, né? O bom fosse que todo mundo temesse a Deus e não tivesse relação fora do casamento. Mas a sociedade não é temente a Deus, então é um problema que a gente tem que conviver com ele. Que se todos, né, tivessem já uns 2 filhos, a idade operava e acabava esse problema. É o pecado que veio ao mundo. Há várias datas comemorativas, eu não vou ler ela aqui, são 3 datas, né? Um contra a mortalidade infantil, outra com a luta pela legalização do aborto e outro movimento contra o aborto. Então há vários segmentos, eles têm um dia que eles comemoram. É uma coisa bem complicada. A Bíblia é contra o aborto? E aí, a Bíblia é contra o aborto ou é a favor do aborto?
Sim, a Bíblia é contra o aborto. Mas não existe um mandamento que diz, não abortarás. Não existe. Não aborte, você não vai ver isso. Mas a gente vai ver. Mas há vários versículos que demonstram ser a Bíblia contra o aborto. Versículo ou passagens bíblicas, né? Por exemplo, o 6º mandamento, lê para mim. Não matarás. Deuteronômio 5:17. Deuteronômio 5:17. Tem outro versículo também que fala. Então, o que está dizendo? Não matarás. É o primeiro que a gente tem. Pena de morte. A lei de Moisés não permitia matar em guerra. A lei de Moisés só permitia matar em guerra ou sobre pena de morte em alguns casos. Então, alguns casos que a pessoa fez um crime bárbaro, né, hediondo, a pena de morte podia matar. Ou em guerra. Então, havia permissão de matar, né? Em Deuteronômio não matarás crimes sem necessidade. Lê para mim o terceiro versículo. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, e se houver danos graves, a pena será vida por vida. Êxodo 21, 22 e 23. Este versículo deixa bem claro, vida por vida. As pessoas que provocaram um aborto e nascer a criança morta ou for um feto, a pessoa sofrerá pena de morte. O feto é considerado como uma pessoa, vida por vida. Deu para entender? A pessoa brigou com outra lá, deu um soco na mulher e ela perdeu a criança. Ou houve um aborto antes de 5 meses e a criança perdeu a criança. E o que acontece? Ele matou uma criança, ele matou uma pessoa, e ele sofrerá a pena de morte. A pena de morte, se você matar uma pessoa, um crime assim, por intenção, sem causa, é pena de morte. Então você matou uma pessoa, a Bíblia então já está falando assim, ó, que o feto é uma pessoa. Então quem provoca o aborto era pena de morte, neste caso. Um bom exemplo, que Davi é o homem segundo o coração de Deus, Davi com Batseba, ele engravidou Batseba, a gente sabe, adulterou, e Batseba ficou grávida, e Davi, em grandes apuros, tentou conciliar as coisas, não conseguiu. O que ele fez? Provocou a morte do seu soldado Urias, que era o marido dela. E sofreu muito com isso. Mas o que acontece? Davi não pensou nem uma vez em abortar. E ele era um homem segundo o coração. Ele poderia abortar, ninguém ficava sabendo. Vamos abortar essa criança, que na época já usei. Aí morreu o assunto, seu marido morreu, eu caso com você, a gente tem outro filho. Né? Mas ele não pensou isso. Jamais pensou isso. Então, a consciência que Davi teve, é melhor eu provocar a morte de um adulto, soldado, que precisava dele, do que eu matar um feto. A gente, nessas palavras, tem outros textos, esses 3 textos aqui, a gente vai ver que a Bíblia é contra o aborto. Não existe Bíblia para o aborto. Mas nós vamos ver no decorrer que essa não é tão simples assim. O aborto e os religiosos, os moralistas, né? Pela Bíblia, o aborto provocado indiscriminadamente é errado. Mas, se a lei do nosso país legalizar o aborto, pela Bíblia, ele não deixa de ser errado, concorda? Não, a Bíblia não muda. Aborto, você está matando uma pessoa. A Bíblia está mudando. Mas é permitido. Não tem problema não, eu vou para balada, eu falo totalmente inconsequente, né? Se eu engravidar, não vou nem preocupar em usar alguma coisa para precaver. Não, a gente aborta. Não, todo jeito, legalizado ou não, é errado. Nem tudo que a lei permite é permitido pela Bíblia. Mas na questão moral, ética, religiosa, psicológica da mulher e família, a legalidade não altera nada. O aborto, muitos países, o aborto é legalizado, a mulher aborta tudo, mas no psicológico, e ético, e moral, e religioso, isso não altera. Mesmo que a lei
favoreça, né, ou permita. Os católicos, evangélicos e espíritas são contra o aborto. A legalidade não fará esses religiosos mudarem de ideia. Ou você acha? Pela lei pode abortar, né? Qualquer jeito. Que na verdade tem 3 casos, pode. Você não vai dizer que é aborto, porque a lei permitiu, ele é certo. Legalizar ou não o aborto. Agora que vem a polêmica. Agora que eu sou apedrejado. Eu falei assim, certos assuntos, você me mandar por pedra lá, quem quiser taca a pedra, acaba com o cara. Os países, agora que vocês vão ver coisas, informações que eu peguei, algumas eu nem acreditei, peguei mais. Isso aqui tudo tirado, né? Do Google lá, e são informações corretíssimas. Você que assistir, quiser fazer um comentário, me falando que está errado, eu garanto para você que eu tenho que comprovar. Os países onde o aborto foi legalizado, o número de abortos diminuiu. Acredita uma coisa dessa? Eu pensei que aumentava. Porque em muitos países onde a droga foi legalizada, aumentou muito o aumento de consumo de droga. O caso do Uruguai recente aqui em Portugal. Portugal já não sabia o que fazer. Não sei como estão contornando, né? Alguns países é legalizado e não cresce tanto. Então isso varia. Mas o aborto, todos os países onde foi legalizado o aborto, o número de abortos diminuiu. Difícil entender, né? A legalização diminuiu o número de abortos, mortes, doenças e despesas na área da saúde. Foi bom isso. Mas o cristão obedece à Bíblia, que é contra o aborto. Que decisão tomar? Responda você mesmo. Se você legalizar o aborto, você está salvando vidas, evitando doença. Mas a Bíblia proíbe. Que decisão você toma? Ou você, não, eu obedeço à Bíblia, que morra. Não, a gente tem que salvar. Então, vamos responder isso mais ou menos com a parábola do bom samaritano. Então, com a parábola do bom samaritano, a gente vai entender um pouco. A gente não vai chegar muito à conclusão assim. Vai ser um pouco pessoal. Não tem jeito. Na parábola do bom samaritano, vamos encontrar 3 tipos de pessoas. O samaritano era uma pessoa considerada impura para os judeus. Os samaritanos eram uma mistura de judeus com estrangeiros. A sua religiosidade divergia do judaísmo e moralmente não eram tão corretos. A gente vai ver um bom caso da mulher samaritana. Ela casou um punhado de vezes. Eles eram meio bagunçados. Os judeus discriminavam. O samaritano representa a pessoa desprezada pela sociedade, mas, porém, que tem misericórdia do próximo. Não tem pessoas assim? Eu lembro uma pessoa da família que estava para se matar, angústia, e foi uma pessoa lá levar uma palavra para ele, coincidência, Deus levou essa pessoa. Era a mulher da vida mais torta que existiu. Você sabe, está lembrado. Nós vamos ver que há casos, que pessoa que você não espera nada dele. Uma vez eu lembro que houve uma pesquisa, qual lugar que era o povo mais solidário. Então nos bairros nobres, todo mundo ficava com medo de ser assaltado. Depois um sujeito que não fosse mendigo pedindo ajuda. E ele chegou num bairro bem humilde e ele foi amparado, apesar de deu comida para ele, deu água. Aonde você espera que o povo não presta, que é periferia, é o povo que é solidário, é o povo que é temente a Deus. Não estou falando que do outro não seja. Essa pesquisa foi assim, eu lembro dela na televisão. O sacerdote levita. O sacerdote levita da palavra representa os religiosos que têm uma conduta irrepreensível e uma moral elevadíssima, mas não tem misericórdia do próximo. Ou vamos pôr assim, representa os religiosos e os moralistas. São ótimas pessoas. Moralmente são perfeitas. Mas misericórdia com ele não conta não. Conheço muita gente assim. Tem que matar mesmo, safado, sem vergonha, né? Aquela coisa toda, né? Se não quer que mata, não. Esse dia eu dei de cara com um desse jeito lá no serviço. Nem esperava que ele fosse assim. Você acha que não tem que matar, não? Ele falava assim. Você acha que tem que morrer, não? Eu falei, não é por isso não, meu filho. Calma aí. Então são os moralistas. E o homem assaltado? Representa a mulher que abortou e precisa de ajuda. Em muitos casos, não é por promiscuidade ou por falta de conhecimento. Em muitos casos, são casos
é por promiscuidade ou por falta de conhecimento. Há muitos abortos que são promiscuidade e falta de conhecimento, precaver. Não vamos negar isso. Mas vamos lá. Muitas mulheres abortam porque o pai da criança obriga elas a abortarem por não querer mais filhos, é casado, não quer mais, sei de casos assim, por ser casado com outra mulher ou simplesmente não querer se comprometer. É casado, vai complicar o casamento dele, ele compra o abortivo, toma. Ou a solteira não quer ter filho. Acontece isso? Acontece. Ou a mulher sente incapaz de criar a criança. Acontece muito isso. O pai fala, ó, se você engravidar, eu te expulso de casa. Ela não tem emprego nem nada, a sociedade, né? Hoje mudou um pouco, mas a mulher sempre foi muito discriminada. E a criança, fica aquela angústia, ela vai, na hora da angústia, ela aborta. Não existe punição para a pessoa que obriga a mulher a abortar, ou que a desprezou, levando ela a cometer o aborto. Então, a sociedade, nós, a sociedade, somos hipócritas. Nós fazemos uma lei da mulher ser presa 1 ano ou 3 anos, se ela abortar, mas e a pessoa que obrigou ela a abortar nesse caso? Tem punição? Ou que abandonou ela e fez essa loucura? Existe punição? Uma sociedade que só oprime a mulher que é culpada, se ela engravidar, ela é vagabunda, ela é puta, ela é à toa, é promíscua. E mulher engravida sozinho, eu não conheço, a não ser Maria, que foi pelo Espírito Santo, mulher teve uma participação do homem. E o homem no aborto, ele não tem culpa nenhuma, não. Parece que tem punição só para quem fez o aborto ou a mulher que abortou. O homem não tem. Que sociedade é essa? Que maltrata as mulheres e que oprime as mulheres. Que religiosidade é essa? Legalista, que não tem dó, não tem piedade. Com esse tanto que morreu, a média de 5 mil, né, que são gravíssimos casos, que morrem, então pouco preocupados se a mulher morreu. Desde que eu tenho um conceito que se dá no mundo, eu sou bom e o resto é pecador. Isso não é religiosidade. Você me desculpa, mas não é a minha visão. A vítima, quem é a vítima? É a criança. Primeira vítima, ela morre. Não vamos negar. Aborto não é coisa boa. Não estou defendendo aborto, não. Eu estou defendendo uma sociedade que tenha mais compreensão com o que sofre. Com a mulher que aborta, e misericórdia das mulheres. Todo dia tem um homem matando mulher. Todo dia tem um homem incendiando mulher. Todo dia gritando e a sociedade não vai tomar providência. As mulheres têm que carregar o mundo. Trabalha igual o homem, faz todos os afazeres da casa. Eu pregando assim, você sempre está defendendo as mulheres. Eu falei, eu tenho que defender mesmo. Você está sempre do lado, eu estou do lado das mulheres. Toda vez que você fala aqui, você vem defender a mulher. Ele falou para mim esse dia. Eu falei, não, faço. Aí tinha uma mulher do meu lado, você está certo, tem que defender mesmo. Tem, porque a mulher é que sofre, gente. Vocês acham que você abortar, por mesmo que você queira, aquilo para o corpo é horrível, psicologicamente horrível. Alguém da plateia deve ter abortado já e sabe o que é isso. Um aborto espontâneo, eu conheço pessoas que tiveram aborto espontâneo, ela não provocou e ela teve uma quantidade de filhos, ela sempre foi um filho a mais. Aí eu falava assim, mas você teve só tantos filhos? Ela falou, não, uma foi eu sofri aborto. Ela considerava aquela criança como aborto. E nós não estamos nem aí. Os moralistas de plantão e a religiosidade farisaica dos fariseus não tem compaixão. Diz assim, Jesus diz assim aos religiosos, a pessoa da sua época, o seguinte, lê para mim o 4º versículo. Mas conheço vocês, sei que vocês não têm o amor de Deus. João 5:42. Sabe para que Jesus disse isso? Para as pessoas extremamente religiosas e moralmente elevadas. Eu estava fazendo esse estudo e passou um colega meu, e eu falei assim, eu vou te fazer uma pergunta. Se você conhecer uma pessoa que vai para a igreja, ora, não trai a mulher, ajuda com esmola, se a igreja tem dízimo, ele é dizimista, ele oferta, ele é uma ótima pessoa. O que você acha de uma pessoa dessa? Aí ele virou para mim e falou assim, esse é um cristão verdadeiro. Os fariseus e saduceus e escribas eram assim.
E sabe o que Jesus falou? Eu conheço vocês. Vocês não têm amor de Deus no coração. Vocês estão preocupados com mulheres que abortam? Vocês estão preocupados? Não. Nós, da sociedade, somos hipócritas. Não tocamos nesse assunto de aborto. Quando chega a época de política, começa esse sentimentalismo. Ah, vai abortar! Que coisa horrível, está contra a lei. E aqui morre, você está aí, o resto do ano, você não está nem aí. Se aborta. Você quer usar esse motivo para defender o seu candidato. Não usa a palavra de Deus para defender, para programar o ódio e o rancor, principalmente contra a mulher. Para, reflita. Quando eu falei desse assunto, virei para a pessoa e falei assim, qual a conclusão que você chega? Aí um nojento, não posso falar isso aqui. Foi até assim. Não aborto. Ele podia falar assim, não, em certos casos não. Eu falei assim, não responda, companheiro. Não responda, falei na hora. Vai para o seu quarto, apaga a luz, apaga a televisão e vai refletir. Orar e pedir a Deus orientação. Se vê uma lei dessa que a gente tem que aprovar, a gente tem que ver outras coisas. Qual a conclusão que a gente pode tomar? O aborto é uma consequência, sabe de quê? Do pecado que entrou no mundo. Não é uma coisa boa. Mas nós temos que levar em comparação a bondade, o amor, e levar em comparação a Bíblia. Então o que nós vamos falar em relação à Bíblia? Não aborte, é errado, não mate uma criança. Mas já que você não tem o temor de Deus e resolveu fazer uma loucura dessa, um induzido sem necessidade, então que você faça com assistência médica, para que você não doeça e morra. Não podemos ter um consenso, não. Todos são cristãos, têm uma vida moral? Não tem. Mas nós temos um punhado de gente aí que está morrendo, gente. E nós não estamos nem aí com legalismo. Então nós temos que entender as coisas, que isso não é fácil. Você é cristão? Não. Você vai abortar? Sim. Não faça isso. Não, eu estou decidido. Então vai no médico, se fosse legalizado. E faça no médico. Não faça clandestino, não. Não vai tomar buchinha, não. Remédio de farmácia, não. Ou enfiar um trem dentro de você na hora da angústia. Você vai morrer. Então, nós, na nossa moral, a gente prefere que morram os dois. Não, eu sou contra. Aí ela vai fazer todo jeito, porque ela não tem o temor de Deus. A gente tem que entender que a sociedade, nem todos são religiosos. Então, é um problema tão difícil de você resolver, que nós temos que refletir. Ah, mas eu não aceito isso. E se for com a filha sua, você acha que não pode acontecer isso, não? Com a parenta sua? Ela vai lá com o namorado, está fazendo a faculdade. Eu sei caso de estudante de medicina que abortou. Ela estava num período tão evoluído, o rapaz assumiu, ela engravidou, e ela tinha que terminar o curso. Ai, bandida! Não, gente. Um pouco de compaixão. Errou. Lê para mim a conclusão. Com a parábola do bom samaritano, Jesus diz que a misericórdia é a maior das virtudes. É necessário sentir compaixão pela mulher que aborta. É necessário amar quem erra. Entenderam a conclusão? Eu não estou falando que quem aborta está certo, não. Entenda isso. Antes de você pegar a pedra e apedrejar, você vai estar doido com a pedra na mão aí. Eu estou falando assim que nós temos que ter uma compreensão melhor das coisas e com amor. Eu amo e tenho misericórdia dos que erram, ou condeno, ou os condeno. Que pessoa sou eu? Perdoo ou sai metendo bala aí? Né? Comprar bala aí. Vamos para a oração junto? Pai de amor, e perdão. Obrigado pela salvação em Jesus. Obrigada pela salvação em Jesus. Não me deixe ser uma pessoa que condena. Não me deixe ser uma pessoa que condena. Mas me faça ser uma pessoa misericordiosa. Mas me faça ser uma pessoa misericordiosa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oro. Oro. Amém. Amém. A lei e a graça. Lê para mim.
Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mateus 9, de 12 e 13. Tá e bom. Oséias 6 e 6. Tá bom, tá nesses dois lugares, em Oséias e Mateus. Jesus quer que os seus discípulos tenham misericórdia do próximo que está sofrendo. Jesus quer que os seus discípulos tenham misericórdia das mulheres que abortam e de todos que estão envolvidos. Deus quer isso. Nós não estamos aprovando, não. Nós precisamos ter misericórdia. Jesus não quer sacrifício como uma vida religiosa e uma boa moral, mas que não tem misericórdia do próximo. Ele não está querendo isso. Ele está bem, entendeu? Misericórdia, amar, é mais do que sacrifício. Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. A mulher que aborta, aquele que é criminoso, aquele que está nas drogas, aquele que é alcoólatra. E Jesus veio para a igreja, veio para esses povos de gente. Não é aquele que ganha bem e dá oferta, não. Também, para todos. Mas Jesus veio para os que sofrem. E nós queremos condenar os que sofrem. Jesus veio chamar a mulher que abortou para curar as suas feridas da alma e para ela não mais cometer essa loucura. Jesus veio para salvar e não condenar. Está lá em João 12, 47. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos enviarei. Esse é o Jesus das misericórdias. Essa é a visão que eu tenho de Jesus. Um Jesus que tem misericórdia acima da lei e da punição. A misericórdia em primeiro lugar. Nós vamos ver as atitudes de Jesus de misericórdia. Um dia pode tirar um tempo só para falar de misericórdia, quanto Jesus foi misericordioso e compreensivo com os que sofrem. Aceite Jesus em seu coração e receba a salvação. Receba a vida eterna e receba a cura de todas as suas feridas da alma. Nós temos que aceitar Jesus. Você que está sofrendo, você que abortou, isso te incomoda. Que você sente essa dor. Você que está envolvido, às vezes, em drogas, em vício, álcool, que não consegue libertar, ou uma vida de promiscuidade, Deus veio para você, meu querido. Com Jesus, nós, como os cristãos, temos que ser como o samaritano, ter piedade daquele que está jogado, sem roupa, e à mercê da morte. O mundo nos conhecerá pelo amor que temos um para com o outro. É o amor que o mundo nos conhece, não é para defender causas sem pensar no problema geral das coisas. Não confunda as coisas. O salmista diz, lê para mim. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Salmo 105. O Senhor, Deus Pai, é bom e a sua misericórdia não tem fim. Olha que maravilha, a misericórdia de Deus não acaba não, a da gente é curta, né? Olha a Deus Pai em nome de seu Filho Jesus. Conte a Ele os seus problemas e Ele irá te escutar. O que você está precisando? Alguma coisa você está precisando. Ou você está precisando de muita coisa. Seja na área da saúde, familiar, vício, limitação física, psicológica. Problemas, né, de desemprego, sem dinheiro, as pessoas estão com muita dificuldade pós-Covid. Então, aprenda a orar, cara. Saber que Deus é misericordioso, Deus é bom, igual aquele bom samaritano que você às vezes está numa situação tão difícil e não consegue se levantar, e ele vai pegar você, vai passar vinho com óleo, Jesus vai pôr você em cima do cavalo dele, vai pagar toda a despesa. Esse é o Jesus Cristo, amoroso, que tem paciência e que nos escuta. E que nós sejamos como esse bom samaritano também. Ore a Deus, ore a Deus. Quero orar por você. Com o seu problema na presença de Deus, Jesus é o bom samaritano. Senhor Deus querido, a nossa alma, Senhor, está ferida. Nós estamos, o Senhor, no fundo do poço, Pai.
Aquele que está no fundo do poço, Senhor, caído, sem roupa, machucado, não consegue se levantar. Pai, o Senhor, como aquele bom samaritano, Senhor, pegue essa pessoa e levante, o Senhor, e cuide. Cuide da família dessa pessoa, caso um vício, da vida financeira, Senhor, da saúde, dos relacionamentos, dos problemas psicológicos, tanta coisa, Senhor, que nos vem, ô Senhor, nos derrubar, nos jogar no chão, e deixar nós nus e desacordados e sangrando. Mas o Senhor é o bom samaritano. Vem nos socorrer, Senhor. Cura as feridas nossas da alma. Cura nossas feridas do corpo. Ô Senhor, cura as feridas da sociedade. Ô Senhor, tem misericórdia da mulher que aborta. Ô Senhor, tem misericórdia das mulheres que sofrem, Pai. Todo dia caso, Senhor, de homens, ô Senhor, machucando elas, matando e oprimindo. Ô Senhor, isso não acaba nunca. Será que a sociedade, o Senhor, não vai tomar consciência um dia? Tenha misericórdia, Senhor, de todos os que sofrem. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso e, por fim, oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. O Senhor tenha misericórdia de ti, tenha misericórdia de mim e de nós. E até a próxima, em nome de Jesus.